E aí, pessoal, está começando mais um podcast. O meu nome é Davidson. E o meu nome é Áquila, e hoje, Davidson, a gente está com BAL Centro Automotivo, BAL Pai e BAL Filho. O Biratã, mais conhecido como Bira. Né, Bira? Isso aí. É isso aí. E eles vão contar um pouquinho da história deles aí. Mas antes, a gente tem que falar dos nossos patrocinadores, que um é a Disque Pizza. Bambu Cosmeteria, que já apareceu aqui, já então vamos apareceu aproveitar, aí. né? Bambu Cosmeteria, pessoal, se você está pensando em comprar qualquer coisa para cabelo, new design, Equipamentos aí. tudo, para teu salão ou então para tu usar na tua casa, uso pessoal mesmo, Bambu Cosmeteria do nosso mano Daniel. Isso. E também Disque Pizza, a melhor pizza da cidade. Tem uns pacotes top de R$30 que já vem com refrigerante e muito mais. Não fica com fome. Disque Pizza. E também Smoke Shop, distribuidora de bebidas aí em geral. Se precisar entregar na sua casa, a Smoke Shop faz isso. Caso queira fazer uma festa, reggae, alguma coisa aí, né? E se for fazer um reggae, tem que comprar tênis, né? Pra poder ir bonitinho. Isso, um tênis que é Império Shoes. Ah, moleque, é que o link é assim. Calçados para homem, mulher, criança, tanto para academia, casual e muito mais aqui. E se o reggae for fora da cidade, antes de viajar, tem que dar um check-up no carro. Tem que fazer a revisão. E vai onde? Em BAL Centro Automotivo. Lá você faz tudo, balanceamento, tudo certinho. Alinhamento, troca de óleo, suspensão, revisão. Perfeito. O que precisar, a gente tá lá. Show. É isso. Bola. E inclusive, BAL, o pessoal está sendo entrevistado hoje aqui, tudo aqui na descrição, vocês podem ir lá ver. Instagram, WhatsApp, tudo aí. Então vai. Quem mais? Grupo Verdes Mares, está pensando em construir, então dá aquela reforma na sua casa. Grau. Desde nível de materiais de construção, tintas, móveis e também Verdes Mares atacado. Então, Show de bola. E se o cara construir uma casa e precisa de um sofá dele, você faz o quê? aí você vai na Imperial Estofados. Tudo improviso aqui. Isso. Imperial Estofados. Se de repente você viu um modelo na internet e quer fazer igualzinho, Imperial Estofados faz. Eu não vou nem cortar isso aqui, vou deixar assim. Precisa reformar? Lá também faz. Então, não perde tempo na descrição. Se você enrolou tudo agora. Que nada, mas eu vou deixar assim mesmo. Para o isso. pessoal ver que não é que a gente é. Não tem essa não. E também COP, Centro Odontológico do Povo. Lá você faz a limpeza nos seus dentes, né, Aquila? Aqui no mínimo, velho. É 6 meses, gente. Ó, pelo amor de Deus, isso aí é... Instalação de aparelho, faceta, implante. Clareamento, tudo que você lá. quiser fazer é COP. Centro Odontológico. Olha, apareceu aqui, ó. Destino, nome disso. E é isso aí, vamos lá pro papo, né? Imagino que o dia deve ter sido corrido pra vocês, né? Como é que foi? Como é a rotina, velho? Realmente é bem porrada, né, pessoal? Então. O dia já começa, né, naquele ritmo alucinante. A gente acorda um pouquinho mais cedo e vai pra academia pra ver se a gente aguenta o dia, né? Meu parceiro de treino aí, viu? Faz academia? Faz. É meu parceiro no esporte. 6 horas a gente já tá lá, né? O coração não para. Não para, Tem né? que cuidar, É verdade. tem que cuidar. Mas assim, é um dia bastante puxado e é problema desde quando amanhece, porque quem tem um comércio sabe o tanto que problemas que tem, né? Problema para solucionar. Um funcionário que chega lhe dando queixa de uma coisa, um cliente que demorou ser atendido, quer ser atendido. Então, assim, é desgastante, na verdade, mas gratificante quando ele consegue resolver. Lidar com gente, né? É complicado, tanto o colaborador quanto o cliente, mas ao mesmo tempo é, como você me falou, gratificante. Porque quando você consegue, por exemplo, colaborador, imagina aí, quantos colaboradores em média tem lá? Lá no Embal Centro Automotivo, em torno de 20 colaboradores, e na Retífica Capim Grosso, que também faz parte do grupo, mais 6 colaboradores. Pronto, 26 pessoas. Torno de 26. Vocês impactarem a vida de 26 famílias. É verdade. Isso aí tá... Eu acho... Eu me arrepio, velho. Porque eu acho isso massa. Eu acho que isso, a coisa mais da hora que tem em um cara ser um empresário é exatamente isso. Você colaborar com pessoas. Você tem pessoas que colaboram com o seu negócio, que ninguém cresce sozinho. De jeito nenhum. E ao mesmo tempo você impacta a vida de pessoas também. Eu acho isso bem da hora. É verdade. É isso? Mas vamos voltar um pouco antes aí. Contar um pouco da história, né? Na tua história, como era o Quando tu Pequeno vem. Mal? Na verdade, como eu falei a vocês aí em off, minha vida dá uma novela, né? Então bora. Mas eu vou tentar fazer um resumo aqui. Eu acho que poucos conhecem a história dele e vale a pena, porque é uma história de superação e que sirva de
de exemplo para outras pessoas que querem empreender. Pode chorar, viu? Eu admiro demais. Eu tenho um pouco de medo porque, né, eu também acabo sendo um pouco chorão, né? Talvez por isso, né? Mas eu não sou de Capim Grosso, né? Eu nasci num lugar chamado Fazenda Teiú, município de Jacobina, entre Jacobina e Serrolândia. E me criei no Roçadinho. Não sei se vocês já ouviram falar. Roçadinho geralmente é conhecido aqui em Capim Grosso por causa do futebol, né? O povo do Roçadinho, o futebol tá na veia, tá no sangue. Por isso que eu falei que eu gosto, assim, né? Eu já trabalhei em Serrolândia, acho que eu falei muito Roçadinho também. Então, assim, Roçadinho, aqui em Capim Grosso mesmo, ela é bem conhecido por causa do pessoal lá, um lugar pequeno, mas que todo mundo joga futebol, tem muita gente, muito jogador que joga na região todinha, tem até jogador, teve gente que já jogou até fora do país e tal, né? Que é de lá, que e tal. Então, assim, o povo respira futebol. E eu nasci nessa fazenda Teiú, fui criado no Roçadinho, mas vim para Capim Grosso com 11 anos. Com 11 anos, eu saí de casa para vir porque minha mãe não tinha condição de dar um estudo para a gente, mas sempre botou isso em primeiro lugar. Que a gente tinha que estudar. Eu tinha um irmão na época, não tenho mais, que aconteceu um acidente com ele, depois eu vou chegar lá. E aí um tio meu me fez a sugestão de me trazer para aqui, para Capim Grosso, para eu trabalhar na oficina dele, que ele é mecânico, ainda é mecânico, e morar com ele e estudar, né? E eu vim para aqui, cheguei em Capim Grosso no dia 12 de março de 84. Não sou tão velho assim, espero que não façam as contas, né? E assim... Vai fazer aniversário agora, no meio de março agora. E assim... Foi bem difícil, porque eu nunca tinha dormido a noite fora de casa, na casa da minha avó, que dava 3 km da casa da minha mãe, né? E vim para cá com esse objetivo de estudar, na época, no Senec, que hoje é a SEC, né? Comecei lá a 5ª série, e foi uma adaptação difícil, porque eu vim morar em um lugar que eu não conhecia ninguém, pouca gente, né? Tinha só alguns parentes meus, mas pouca gente, e que... morar numa casa de um tio meu que eu também não conhecia praticamente, eu vi poucas vezes, ele morava fora de Capim Grosso, ia para Capim Grosso e tal, mas vim, né? E foi uma experiência assim bastante dolorosa para uma criança, né? Prestes a completar 12 anos, e que eu ainda não sei como não desistir, porque eu chorava quase toda noite sozinho lá no meu cantinho lá, mas não desisti, porque meu objetivo era sair daquela situação que a gente vivia lá, que é uma situação de pobreza grande, e dar uma vida melhor para minha família, que nesse caso seria meu irmão e minha mãe. Fiquei aí, estudei até concluir o fundamental, o médio, né? Ensino médio, que no caso hoje é o 2º grau, se não me engano, né? 2º grau, que naquela época era importante, mais do que hoje se considera faculdade, né? Quem na década de 90, de 80, 90 conseguia concluir o 2º grau era um motivo de alegria. A formatura era uma coisa do outro mundo, na verdade, né? É verdade. Então, assim, em 90 eu concluí. Meu tio, quando ele me trouxe para cá, disse: você vai ficar comigo até o dia que você se formar. Quando você se formar, você vai tomar conta da sua vida. Ele me deu essa oportunidade e eu trabalhei com ele na oficina e estudava, né? Já era uma jornada terrível, né? Durante esse tempo, a gente teve um tempo que a comunicação era difícil, porque hoje hoje é fácil, hoje eu tenho um filho que não mora aqui comigo, mas a gente conversa todo dia, vendo um ao outro. Naquele tempo era um bilhetinho na segunda-feira que eu mandava para minha mãe, ou vice-versa, ou um telefone ia na Telebahia para fazer uma ligação, para esperar o outro, chamar o outro e tal. Então, assim, era bem difícil, mas até aí não foi fácil. Quando teve a minha formatura, que foi em 90... Não lembro se foi no final de 80, se foi no final de 80, não, foi em 90 mesmo, no final de 90. Aí vieram para cá, minha mãe, eu fui criado sem pai, minha mãe, meu irmão, muita gente naquela festa toda. Meu irmão ficou, aí como eu falei a vocês, o prazo de eu ir morar só, que o meu tio me deu, estava, né, a partir de 91, eu já ia morar só, já estava pensando em alugar uma casa, trazer o meu irmão para trabalhar comigo lá na oficina, e a gente aí seguir a vida da gente, né? Só que, por incrível que pareça, meu irmão veio para minha formatura e aconteceu um acidente e ele morreu aqui ainda, depois da formatura. Questão de
No caso, minha formatura foi no dia 30 de dezembro, ele morreu no dia 2 de janeiro. Né? E aí os planos, eles já voltam, né? Minha mãe, ela ficou, até certo ponto, um pouco revoltada, porque, de qualquer maneira, foi aqui, aí já não gosta de Capim Grosso, não tem nada a ver, mas porque o acidente aconteceu aqui e tal. Então, assim, teve uma reviravolta, foi um momento de turbulência, aquele momento de mudança, mas a mudança aconteceu assim como estava previsto, né? Aí a gente aqui ficou ruim de serviço e tal, meu tio, a gente foi embora para Feira de Santana, passei 2 anos em feira, lá trabalhando de mecânico, ele abriu uma oficinazinha lá, passei 2 anos lá de muito sofrimento também, muito sofrimento, mas também sempre de muito aprendizado, porque nessas dificuldades é que a gente consegue aprender um pouco mais, aprender a lidar, dar valor às coisas, no caso, dar valor a tudo que você consegue. Essa vitória tem um sabor melhor, né? E passei 2 anos em feira, e com 2 anos eu já querendo casar já, né? Já, com um namoro já enrolado de mais de 5 anos, já recebendo pressão. E aí a situação não era muito boa, tinha que ficar em feira, porque se eu viesse toda semana aquele tempo da inflação, que vocês, graças a Deus, devem não conhecer, inflação terrível, galopante, cara, se eu viesse toda semana, o dinheiro só ia dar para São Luís na época, né? Então tinha que ficar lá nesse sofrimento e tal. Mas consegui um emprego aqui. Um dia cheguei ali, não sei se vocês chegou a conhecer, a antiga Bosch, a Autoelétrica Capim Grossense, de Antônio Carneiro. E aí eu cheguei e falei, fiz uma brincadeira, e ele disse, não, tô precisando de mecânico, eles só tinha eletricista e tal, então venho. Aí pronto, marquei, vim, deixei meu tio em feira, abandonei meu tio e vim pra cá, né? E aí comecei aqui, trabalhei 9 anos com o Antônio, né? Cheguei em Antônio no dia 12, eu sou bom de data, né? 12 de junho de 94, e casei logo depois, dia 29 de julho de 94 mesmo, logo depois do Penta, do Tetra, quando o Brasil do Tetra, então assim, casei. 2 meses antes de eu nascer. E deixa eu te dizer, casei e graças a Deus, como resultado, eu formei essa família maravilhosa que eu tenho, esposa, mulher, filhos. Show de bola, velho. E assim, daí pra cá é só benção, né? Eu tenho só assim algumas tristezas por causa dessas coisas aqui, dessas perdas que aconteceram, mas que assim, muito bom. Hoje eu não tenho o que reclamar, uma família maravilhosa, um filho maravilhoso, graças a Deus. E aí fiquei em Antônio mais 9 anos. Com 9 anos, aí quando foi, olha como eu sou bom de memória. Bom de memória não, bom de data. Memória não. Ninguém. No dia 3 de fevereiro de 2003, prestes a completar agora, abri o Centro Automotivo. 3 de 2 de 2003. Né? Há 19 anos atrás. Vai completar 19 anos, né? Saí de São Antônio, né? Depois de 9 anos lá. Uma transição boa, graças a Deus, tudo bem. Fui para minha pequena empresa na época, né? Com a intenção na época, quero que minha intenção, seu Antônio, é o seguinte, eu vou pro meu, porque eu já tenho agora, tinha 2 filhos, a minha filha mais nova estava presa a nascer, vou botar o meu comércio e vou arrumar um empreguinho para eles, na verdade, no futuro, né? E aí, assim foi feito, e aí estamos lá, completar agora 19 anos, por incrível que pareça, só arrumei emprego para o Biratã. Que os outros resolveram seguir outro destino. Mas que eu também nunca pressionei, nem o Biratã, nem ninguém. Aqui é de vocês, sintam-se em casa, mas é o que vocês quiserem. Se quiserem estudar fora. Vão estudar, vão tentar a vida de vocês. Se não der certo, ó, papai com as portas abertas para todo mundo aqui. Massa, né? Então tá aí. Porra, praticamente foi muito precoce, né? Saiu de casa cedo, começou a trabalhar cedo e montou, entre aspas, o seu próprio negócio. Meio que cedo, né? Não foi meio cedo, mas praticamente foi. Mas a questão é de onde ele veio. De onde ele veio, Veio sem estrutura. Sem estrutura, E foi lá devagarinho, e chegou a ter. E assim, quando eu trabalhava lá na Autoelétrica Capim Grossense, assim, eu trabalhava para São Antônio, para mim, na verdade, né? Eu prestava serviço à empresa, mas, por exemplo, os funcionários que tinha lá já eram meus, da parte mecânica, entendeu? Por exemplo, eu
eu já empreendia, mesmo a empresa não sendo minha, né? Sim. Tipo, só pagava uma comissão. Eu pagava uma comissão a ele, o funcionário era meu, no caso, né? Então, assim, a relação de colaborador e comigo já tinha já desde antes, no caso, né? Que fazia parte da parte mecânica, no caso, né? Porque lá era só uma auto elétrica, não tinha mecânica. Então, a gente implantou a parte mecânica e eu era responsável pela parte mecânica, no caso, né? Mas, assim, demorei um pouco, porque eu sou muito tradicional, muito conservador. Eu não consigo ser rápido, ser ágil, assim. Eu me defino como empresário conservador. Eu não sou... Não sai atirando, não sai fazendo loucura e tal. Eu sou conservador até exageradamente conservador, entendeu? Devagarinho, mas vai É um constando. conservador mais aberto a ideias também. Aberto a ideias, mas Aquele não cara mente consigo... fechado que é desse jeito, não pode mudar, não. É sempre... Vai ter que é isso mesmo e vai ser e acabou. Só que é um assim, cara moderno. Isso, a mudança, assim, se você chegar com uma mudança aqui, me sugerir uma mudança agora, não tá descartado. Agora eu vou pensar dias, meses, né? Mas incomoda talvez a minha demora de dar a resposta, mas eu preciso assim, entendeu? É conservador na questão, no termo financeiro. Acho que em questão de investimento, em questão de inovação, tá Tô entendendo. sempre acompanha o mercado, entendeu? Tô entendendo. Mas é isso, e tipo assim, tem quem diga, né, que é melhor você ir devagarinho e constante. Exato, com o pé no do que chão. você ir atirando pra todo lado e acabar se frustrando Fazendo futuramente. muitas coisas radicais, E assim. de certa forma, Bal, é uma forma que deu certo, né? A verdade é assim, eu, desde do início, lá no Roçadinho, com toda dificuldade financeira, com toda dificuldade que eu tive, mas sempre eu fui daquele que tinha que juntar alguma coisinha, tinha que ter um dinheirinho, mesmo com toda a dificuldade, mesmo quebrando licor lá no Roçadinho, mesmo fazendo uma coisa criança, mas tinha que ter, mesmo a gente passando por dificuldade, mas eu sempre tinha para ajudar a minha mãe, e foi assim a vida inteira. Por exemplo, o período que eu passei em feira foi um período assim difícil por causa da inflação, era inflação absurda. Você no mercado hoje, quando você voltava amanhã, tava o dobro do preço. O dobro do preço. Aí o que acontecia? Mesmo assim, eu ficava sem vir 2, 3 semanas aqui, morrendo de vontade de vir, porque eu tinha que juntar alguma coisinha. Se eu tivesse, eu terminava o mês, tinha que ter, o dinheiro não era nem real ainda, né? Se eu tinha que ter aquele dinheiro, não sei se era cruzeiro, porque mudava tanto dinheiro que eu não grava, né? Cruzeiro novo, cruzado e tal. Então tinha que ter aquela sobra, porque eu precisava casar, eu tinha que juntar um pouco de dinheiro para isso, tinha que juntar um pouco de dinheiro para aquilo e tal. Então, assim... eu só trabalho, eu não trabalho com margem de erro, né? Eu tenho que ter margem de erro, eu não consigo trabalhar apertado, investir, por exemplo, onde ficar enforcado, então eu não consigo. Então, assim, é um modelo de gestão na parte financeira com muito equilíbrio, né? Com pés no chão. Quanto a inovações, como o Biratã falou, a gente tem que estar, porque senão a gente fica para trás, né? Só falando da moeda, era Cruzeiro Real. Pois é. Só tinha um comercial da loja de móveis, tá lá. Essa TV, 2 milhões de cruzeiros. Parcelava só em 2 vezes, não tinha parcelar em 10, porque a moeda desvalorizava muito rápido. Só falando de inflação, só para lembrar uma história rapidinho. Quando eu saí da casa do meu tio, que eu fui morar só, toda a vida eu gostei muito de televisão. Eu gosto tanto de televisão que eu chego em casa, se eu estiver sozinho, eu ligo ela e vou para outro lugar, mas ela tem que ficar ligada. Se eu estiver lá, ela faz companhia. Ficou ouvindo, né? Então, assim, eu gosto de televisão exageradamente. E aí eu precisava comprar uma televisão. E eu trabalhava nessa época com o meu tio, ganhava comissão. E aí, naquela economia toda, cheguei para... Igual, a gente não pode gastar com a namorada, a gente tem que gastar só um pouquinho porque precisa comprar televisão, né? Aí, um tio meu, casado com uma tia minha, ele, na verdade, um tio emprestado, ele ia para São Paulo, ia toda semana. Aí, ele dizia, para comprar uma televisão para mim em São Paulo, que era mais em conta, tinha alguém que trabalhava lá na Philips e tinha uma cota para funcionário, então era mais em conta. Aí eu chegava e dava o dinheiro a ele aqui, 500 mil. Aí ele levava, quando chegava em São Paulo, a televisão era 600. Quando ele voltava, já tinha mais 200, dava mais 200, 700 mil. Quando ele chegava em São Paulo, já era 800. Deu tanta viagem em São Paulo e não conseguiu comprar, que um dia ele pegou, faltou paciência e completou com o dinheiro dele, trouxe a televisão e depois eu fui que paguei ele a diferença. Então, assim, era uma coisa absurda. Então, uma coisa que consumia todo o poder de compra do brasileiro, que fazia com que a coisa fosse muito terrível. E foi daí que veio a forma de compra. Não sei se me corrija se eu estiver errado. Mas aí que veio a forma de compra de mercado hoje.
Porque você não ia lá comprar uma coisa para depois você voltar no outro dia, porque tava mais caro. Então o pessoal recebia o salário, ia, comprava tudo no mesmo dia, para não ter chance de aumentar o preço. Aí até os dias de hoje é assim, a pessoa vai uma vez no mesmo mercado. Eu não sabia que era por conta disso, não, mas... Era complicado. Simbal, mas eu quero saber um pouco mais dos perrengues, velho, que teve aí durante esses 19 anos de centro automotivo, que tu puder falar, obviamente, alguma coisa engraçada que aconteceu, ou até alguma coisa complicada, assim, de algum incidente. Eu falo isso porque eu trabalhei numa oficina também, quando eu tava em Coité, nem sabe disso. Não. Eu tenho um tio, não sei se tu conhece alguém de Coité que mexe com uma oficina. Não, isso não. Né? Tem meu tio lá que é Newton Car, é só carro de a diesel. E aí eu fui fazer faculdade lá, e aí eu falei, eu quero trabalhar. Aí eu fui trabalhar na casa de peça lá dele. Eu trabalhei 5 meses, aí eu desisti da faculdade e vim embora. E tipo assim, teve uma vez que o cara tava usando a lixadeira lá, e aí a bicha popou o disco. E voou aqui no cara. E o cara saiu assim, ó, e a mão ensopada de sangue. Eu falei, furou a jugular do cara, o cara vai morrer daqui a 20 segundos. E todo mundo naquele desespero, ele foi no carro, no meio do banco do carro todo de sangue. Então assim, graças a Deus não teve nada. Já teve algum incidente assim, né, lá em Bal? Como é que foi? Alguma coisa engraçada que aconteceu? Não, assim, pra machucar funcionário assim, graças a Deus não. Graças a Deus. Mas assim, a coisa que eu me lembro lá que aconteceu que foi terrível pra gente, foi uma vez que tinha um carro lá de uma autoescola fazendo serviço, e aí, vocês sabem que o carro da autoescola tem aquela adaptação para embreagem e freio, né? Sim. Aí teve um funcionário que fez o seguinte, pegou e ficou entre o banco do passageiro e do motorista, fazendo assim, ó, pra isso aqui, ó, e trocou o cabo de embreagem e botou, ó, pra isso aqui, ó, piso na embreagem, piso no freio, piso na embreagem, piso no freio. Rapaz, e quando esse carro, que ele soltou o pé de embreagem, que o carro foi pra frente, que ele foi frear, aí se passou. E pesou, foi no acelerador até topar embaixo. E esse carro enlouqueceu dentro da oficina. Saiu empurrando tudo lá dentro da oficina e saiu pela porta. Eu não sei se vocês conhecem lá, aquela porta, a porta do alinhamento, o portão do alinhamento. Saiu, que ninguém sabe até hoje como conseguiu sair. Rodou lá na pista e voltou e bateu em outro carro. Foi coisa... E ficou assim, ó. Terrível. Uma coisa assim... Tu tava lá, Miranda? Tava. Gente... E aí, ó, por sorte, não aconteceu nada mais grave. Só bateu num carro de outro cliente, a gente teve que assumir tudo, né? Teve que assumir tudo e foi um gasto terrível. Mas graças a Deus ninguém se machucou. Ainda hoje, quando eu escuto um barulho na oficina assim, um barulho forte, treme na hora de ver. E coisa assim, mais alguma coisa assim. Há um tempo atrás aí também, um menino foi bater o carro no elevador sem freio, no caso, né? Quando ele subiu o elevador, tem tipo uma rampa no elevador, parou do outro lado, não conseguiu parar, bateu, quebrou o carro e tal, mais coisas assim desse tipo. Mas assim, que eu me lembre de acidente assim, não, graças a Deus não. Graças a Deus, pra machucar assim, alguém nunca aconteceu, não. Né, velho? O máximo acontece é um cortar um dedo. Mas isso é a profissão entrando. Você não fala isso, a profissão está entrando. Justamente. Outra coisa mecânica, mas eu mesmo, hoje, quando escuto um barulho na oficina, assim, barulho alto, já fico preocupado. Mas a gente fica tenso com isso. A questão de elevadores também, uma vez comprei um elevador e na hora do rapaz ligar, ele ligou invertido. Na hora que você puxa a alavanca para cima, ele faz você baixar em vez de, né? Ele baixou e desencaixou. Aí eu fui lá, encaixei, novamente ele veio, inverteu, ligou da forma certa. Só que essa desencaixada prejudicou o elevador novo. E quando foi depois, rapaz, uns 3 dias usando o elevador, um lado despencou um pouco assim, o carro ficou pendurado. E aqui foi um trabalho pra gente tirar esse carro de cima. Ó, pensa num negócio terrível. Mas assim, graças a Deus, a gente instrui de alguma forma para tentar ver, né, ter um pouco mais cuidado. Inclusive agora, a nova lei agora que entrou em vigor esse mês, para dar mais segurança no trabalho, no caso, vai ter um treinamento essa semana justamente para isso. Um engenheiro do trabalho já olhou algumas coisas para usar algumas proteções que a gente indica que usa, mas que às vezes o funcionário acaba não usando porque incomoda, né? Um protetor de ouvido, uma máscara, um óculos, aí o cara usa o óculos aqui na testa, né? Eu até fiz uma brincadeira com essa semana, disse, o chifre não precisa cobrir, tem que cobrir o olho, né? Olha, é igual máscara, o pessoal quando começou a máscara botava no queijo. Justamente. Mas realmente pega essa questão do costume, né? E fica ignorando o equipamento. Eu falei da máscara no queixo, aí já me veio essa outra questão da pandemia, porque assim, lá é serviço essencial, não é isso? Mas mesmo assim, eu creio que impactou. Impactou, assim, a princípio a gente não fechou, né?
como essencial. Depois de um certo período, aí começou a fechar. Entrou o decreto estadual e começou a fechar. Mas, assim, por ser um serviço essencial, teve problemas. O primeiro decreto que o governo do estado decretou que era para poder fechar, ele fez o seguinte: o governo do estado disse a partir de amanhã, 2 horas da tarde, tem que fechar a partir de 2 horas da tarde. Em oficina, às vezes tem serviço que ele gera 3, 4 dias, no caso, entendeu? Então, assim, quando foi no outro dia, às 2 horas da tarde, a gente estava tentando fechar. Tinha um cliente de viagem. Um cliente de viagem vinha de Espantagado, ia para Feira de Santana e quebrou. E aí o cara com 5 pessoas lá dentro na sala de espera. E eu tentando fechar, disse, cara, rapaz, infelizmente vamos ter que fechar. A polícia chegou e aí disse, você vai ter que fechar. Você fecha, eu vou lhe prender agora. Aí eu disse, rapaz, eu estou tentando. Aí o cliente chegou e disse, e o serviço do rapaz, o que é que eu vou fazer? Aí eu disse, rapaz, não posso fazer nada, é um decreto. Você sabe do decreto? Eu podia até dizer que não sabia, não mandaram diretamente para mim, mas eu disse, sei. Aí peguei, fechei, aí o mecânico que estava fazendo serviço disse, não, agora a gente bota do lado de cá, que é o lado escondido, eu vou terminar o carro do cliente e quando for terminar ele vai embora. Aí a gente fechou, botou do lado, que é um lado que não tem grade, que é fechado, e aí estava fazendo serviço do rapaz. Aí quando foi 6 horas que foi a hora que terminou. Não funcionou o carro do cara, acendeu a luz, a polícia chegou de novo. Aí o cara disse, rapaz, você não disse que ia fechar, rapaz? Fechei. Mas você não disse que ia parar o serviço, velho. Você tá me dando trabalho, eu vou levar você pro promotor. Eita, eu digo, rapaz. O cara entrou na mente, viu? E eu já tremendo, né? Eu digo, rapaz, fazer o quê? Me leve. Vamos lá. Vamos lá. Aí disse o seguinte, eu não consegui fechar porque é o seguinte. Pode continuar. Porque o cliente, ele tá aqui com uma família, com 5 pessoas, não achou uma pousada para ficar porque estava tudo fechado, não podia fechar. Os ônibus não estavam rodando porque não podia rodar, não tinha carro de praça, de frete, porque não podia fretar. Eu ainda pensei em levar ele em meu carro, mas só que ele está em 5, se eu for 6, eu também estou ilegal também. E não podia ficar na rua, porque a partir das 7 tem que estar todo mundo em casa. E aí eu faço o quê? Pra onde ir. Aí ele falou, chama o rapaz lá. Eu chamei, quando ele chamou, o senhor falou bem assim, também me ajudou bastante. Rapaz, é o seguinte, ele ia fechar, realmente eu pedi para ficar. A minha família todinha aqui, como é que eu vou ficar aqui nesse lugar? Até segunda-feira, ou até o dia que abrir, não sei nem quanto era dele, foi na quinta-feira até segunda mesmo. Aí o policial, não, termina o serviço dele, agora terminar não abre mais não. Aí deu certo. Então assim, só para provar que era um serviço realmente essencial, né? Foi compreensível. E aí depois disso aí continuou fechando, mas aí como é diferente, a gente continuou fechando, mas realmente é um serviço que a gente considera essencial. Sim. Né? Chegou uma ambulância e disse, eu presto serviço para 4 prefeituras, chega uma ambulância aqui quebrada, eu vou fazer como, né? Então, assim, mas sobreviveu. Enquanto o impacto financeiro, naquele primeiro momento, eu acredito por conta do auxílio, o impacto financeiro no ano de 2020 não teve, assim, não teve. Foi normal, né? Já foi normal, já 2021 já foi mais complicado, né? Porque acabou o auxílio. Pessoal, porque assim, quando veio o auxílio, o pessoal, daqui a pouco passa esse negócio, aí a gente volta ao normal e tá entrando dinheiro. Eu trabalhei, fotografei, virado um monte de coisa, construí minha casa com esse negócio em 2020. Quando foi 2021, aí o bagulho caiu mesmo. Mas fora isso pra mim também não teve muita interferência, não. Ainda bem que já vem normalizando. Isso. E qual o papel de Bira lá? O papel Lá em Balma. Faz assim, tudo. eu sei qual é o papel dele, que eu já fui atendido por ele. Agora eu quero que vocês falem qual é o papel de Bira lá. Tô em todo lugar. Na oficina, no escritório, no balcão de vendas. Pronto, conta como tu entrou. Quantos como tu anos? começou Se teu pai te obrigou, Eu lembro de cena da época da Bosch. Eu sou antigo na oficina. Apesar da pouca idade. Mas é porque Mas sempre assim, sempre acompanhei meu pai na época da Bosch, eu lembro. Meu gurizinho, eu tava lá acompanhando. Lembro quando o pai construiu a balsa automotivo, né? Na época a automecânica. Lembro de estar ali acompanhando. Comecei a trabalhar desde novinho. Não trabalhar, tá sempre do lado dele e aprendendo, né? Mas é porque tu gostava de acompanhar ele ou Gostava. tu gostava do ofício também? Gostava. Desde novinho comecei ia pra oficina, lavava peça, ajudava os mecânicos.
Entendeu? Sofria na mão dos Sofri na mão dos A mecânicos. barreira de desempenhar para Já busquei Por que você não muito. essa piada, bicho? Já busquei muito já. buscou Já lixei muito disco de embreagem. Dá uma coceira que tu não imagina. bem, mano. Mas foi uma época boa. Época boa. Eu comecei a trabalhar assim, estar presente na oficina a partir dos 12 anos de idade. Sempre ia com o pai, até meio período, né? Que à tarde eu estudava. E aí fui tomando gosto. É uma área que eu gosto bastante. E aí fui no ensino médio, da mesma forma. As coisas foram ficando sérias, né? Você vai aumentando a idade, você vai tendo que ter mais compromisso. É isso. E aí no finalzinho do ensino médio, entrei na faculdade. Ia fazer administração, como na época não abriu vaga. Já na intenção de administrar a empresa, né? Como na época não abriu vaga, eu fiz contabilidade. Que é melhor, velho. Sim. Porque todo contador pode ser administrador, mas nem Sim. todo administrador pode ser um contador. Essa é a frase do contador. Os administradores sabiam disso. É mesmo? Eu não sabia, não. Falei aqui, tipo... Mais ou menos, dos contadores. E aí... Pra você administrar, basta você conhecer o negócio e ter aquele negócio. Sim. O contador, né? Aquela visão Porque bem ali mais na contabilidade tem as disciplinas, né? É isso. Administração. Então, um contador tem que... É Tem uma mais empresa, tem que específica. saber administrar também. Isso, É isso. E aí fiz contabilidade aqui em Capim Grosso mesmo. E fui aplicando algumas coisas que eu aprendi na faculdade, na empresa. Fui tomando mais gosto pelo empreendedorismo. E hoje eu tô lá, tô em todo canto. Na oficina, na loja, escritório. Agora, a área que eu mais gosto é a área comercial. Lidar com gente. Lidar Chegar com um gente, cliente negociar, lá, eu também gosto. conversar. Bastante comunicativo. Assim. Mesmo prazer de ter de vender um produto caro, eu tenho de vender uma braçadeira, um parafuso. Porque é um prazer de estar ali com o cliente, né? Precisou chamar muita atenção, Val? Não, Oi? depois eu vou contar a história dele, né? Ele disse que começou lá desde a Bosch. Eu sei logo o que foi que ele fez na Bosch. Não sei o que vai falar, viu? Ele botou um negócio aqui no dedo, um anel aqui no dedo. De alguma coisa, eu não lembro de que era. Acho que não, um anel acho que foi daqueles que vinha num docinho aqui, rapaz. Se deu trabalho por tirar esse anel lá, querem botar no esmeril pra tentar tirar. Foi um chororô. Então, esse é o que eu lembro, o que eu mais lembro dele da Bosch, né? Eu tentei cortar com alicate e não consegui, foi confusão. E outra vez brincando, grampeou aqui o dedo aqui, um grampeador brincando, agora grampeou o dedo aqui, o Eu grampeador. já fui na loja já, isso aí. Eu já fui na loja, mas deixa eu dizer assim... Vendo a mecânica do grampeador. Ele, na verdade, assim... Sempre... Meus filhos estiveram lá sempre. Primeiro, quando minha esposa faltava algum secretário em casa, alguém para ajudar, eu levava todo mundo para a oficina. Né? Eu levava para a oficina, botava um papelão. Na época, se eu tivesse um elevador, não lembro nem se tinha na época, botava um papelão debaixo do carro e deitava debaixo do carro, fazia algum serviço, botava eles aqui em cima de mim, um aqui em cima, brincando de boi, aqui, e o outro do lado, no caso, e eu lá fazendo serviço eles de junto, né? Isso é um pai, viu? Fazia papel de pai trabalhando e fazia papel de pai brincando enquanto trabalhava. É isso. Então, assim, eu sempre tive uma atenção muito grande com eles. Eu até costumo dizer que eu sou a mãe deles e a mãe deles é que é o pai, né? Porque eu sempre gostei de participar da vida deles, levar de médico, de fazer essas coisas. Então, assim, eu amava isso aí. Como minha esposa ela era obrigada a cumprir horário, às vezes quem levava no médico era eu, na verdade. Não posso ir, então eu vou. Levava, pegar aquilo, levava em Jacobina, levava... Aí quando ela podia ir, ia. Quando não podia, ia eu com esse rebanho de menino lá. Então, assim, então eles começaram a participar lá dessa forma. Depois, assim, quando começou a crescer um pouquinho, empresa pequena, um funcionário, ou quando apertava, vira. Vai lá, toma de conta aqui, fica aqui enquanto o papai tá lá vendo a coisa e tal. Botei uma grade na porta da frente para poder encostar se alguém chegasse e me chamasse, que a lojinha era pequenininha, que minha intenção, na verdade, quando eu abri, era realmente só botar só óleo, alguma coisinha besteira assim, né? A gente vai mudando de ideia depois, quando vai ver que vai dando certo, sobreviver, né? Isso, justamente. Então, assim, meu foco, no caso, não era empreender, era ser mecânico, como realmente é o que eu fazia. Empreender no serviço. Então, assim... Então ele já começou desse jeito. Inclusive a mãe era louca que ele fosse mecânico. Queria que ele fosse mecânico de todo jeito. Só que assim, eu não tive como ensinar ele a ser mecânico. Ele não teve como ser mecânico. Porque tinha coisa lá que eu precisava mais de um ajudante de mecânico, né? Ajudante a gente arrumava um ali, mas um para tomar conta da loja, para ficar segurando, para ficar vendo as coisas e tal. Então assim, não consegui. Infelizmente, é uma coisa que eu também gostaria. Porque como minha esposa fala...
é importante que o filho aprenda o que o pai, né? Então, assim, começou desse jeito, as meninas também trabalharam lá pouquinho, mas trabalharam, lançava nota e tal, fazia as coisinhas dela enquanto podia, no caso, enquanto estava por aí, né? Então, assim, todo mundo teve sua participação lá. Eu tenho 2 filhas, além do Biratã. E hoje, a importância dele é muito grande, é tanto que eu não consigo tomar uma decisão hoje sem ele. Tudo bem. Rapaz, olha que honra. Não consigo. Eu não consigo tomar uma decisão por mim hoje, assim... Eu mesmo também não consigo tomar uma decisão assim. Então, assim, decisão importante a gente tem que estar sempre conversando. Lógico que ele diz, não, pai, isso aqui do tal, mas a gente não consegue tomar mais uma decisão um sem o outro, na verdade. Você, o tanto que é importante. Isso é massa. Diga-se aqui, até uma coisa básica, no caso, eu digo isso aqui e tal, da opinião dele e tal. Então, assim... Eu não consigo mais fazer isso sozinho, sem tomar uma decisão. Eu acho que se eu tomar uma decisão, às vezes eu fico achando, se eu tomar isso aqui sozinho, eu não estou dando valor, a importância que realmente ele tem lá dentro, né? E eu acho que hoje que ele trabalha mais do que eu. Também acho. Mas também está na hora, né? Que é justo. E quando assim, e eu costumo falar por aí, se o Biratã não tivesse encostado lá, tivesse feito igual as meninas, vou estudar, vou cuidar da minha vida, já tivesse sua vida, tomando de conta da sua vida, assim como as meninas tivesse, eu já estava no caminho do regresso, que seria diminuir o que fazer, porque eu já não sou mais nenhuma criança. Não tenho mais tanto braço. Não tenho mais tanto braço e eu para mim preciso viver um pouquinho, porque, né? Então, assim, mas ele me dá gás para eu continuar, para eu fazer, a gente fazer o que a gente tem de plano de fazer, os investimentos que a gente tem que fazer, o que a gente, porque ele ainda tem uma vida inteira, digamos, para chegar até a minha idade para poder crescer. Eu já estou na época de diminuir um pouco o trabalho para começar a andar um pouquinho mais. Então, vou ter minhas filhas, uma não mora mais aqui, a outra vai embora agora em março, quer dizer, poder de vez em quando ir lá visitar uma, visitar outra, a gente não, né? Então, assim, ele é que dá gás para isso, e a gente está aí firme, lutando contra tudo, contra todas as adversidades que não são poucas, mas justamente por conta disso. Hoje a gente trabalha, tá mais desde o dia que eu botei lá, digo, isso aqui é para vocês, não é para mim, né? Então, assim, eu tenho essa visão, ele também tem essa visão. No dia que minhas meninas disse que não ia, a primeira disse que ia estudar, que tal, eu disse a e-mail, disse, meu filho, você está sabendo que sua irmã está querendo estudar fora e que a gente vai ter que trabalhar para bancar ela e você não vai me cobrar por dizer, não, estou trabalhando enquanto ela não está trabalhando. Eu disse, estou. Então, pronto. E lá tudo é de acordo, no caso. Está de acordo? Tá. Então, a mesma coisa. Quando se eu preciso ajudar ele em alguma coisa, eu chego para assim, você sabia que eu vou ajudar seu irmão nisso, porque ele está presente assim, você está de acordo? Tá. Porque assim eu não quero ser cobrado depois, ajudou mais fulano do que esse grano, fez mais, não quero, porque eu não gosto. Eu gosto da justiça, de ser bem justo, bem e falar. Ciúme. Então, assim, para não haver ciúme, não haver cobrança, que deu para ele uma moto e não me deu nada. É que ela estuda fora e enquanto eu trabalho. Então, assim, lá a gente conversa muito sobre isso aí. Olha, a gente vai fazer isso e aí, vocês estão sabendo disso, lá não tem nada escondido. Sei. Se der R$1 a um, lá, até hoje parece criança, né? Mas eu chego da feira, sobra 5 moedinhas, 6 moedinhas, eu chego para minhas mendigas aqui, ó, 3 para tu, botar no miaeiro. Aí, até hoje, para você ver o tanto que é. Até hoje, por exemplo, aí eu tenho uma que tá em Petrolina. Aí eu chego aqui, ó, 3 para tu, agora aqui, vou lá no miaeiro da outra e boto as 3 moedinhas. Para não ser cobrado depois. Tá dando só ela, não tá dando. Então, assim, eu faço isso e bem explicadinho e converso direitinho porque eu não gosto de ser cobrado. Eu já fui morar fora, coitei ali do lado para estudar, mas eu sei a parte do filho. Mas como é a parte do pai? Tipo assim, tu tem a filha em Petrolina. Tem a filha toda em casa e depois vai embora. Olha, a parte do desapego é muito grande da questão dos filhos, né? Eu, assim, eu participo de encontro de casais lá na igreja católica, que a gente é católico, e a gente faz palestra e tem uma palestra que chama Diálogo com os Filhos, e eu costumo fazer, mas minha esposa, e assim, primeiro quando eu faço eu choro da hora que eu começo até a hora que eu termino. Porque assim, ó, quando eu falo deles eu já me emociono, não sei porquê, eu sou um pai mais visto do mundo, eu fui criado sem pai, eu não conheci meu pai, praticamente, fui rejeitado a vida inteira por ele, mas assim, isso não me revoltou, isso fez com que eu quisesse ser o melhor pai do mundo, né? É um exemplo aí. Falou algo bem interessante, não se revoltou. Não. Eu fiz um plano, eu quero ser tudo que eu queria que meu pai fosse para mim, eu quero ser para meus filhos. Então, assim, minha esposa me ajuda muito nisso, que ela é mais dura, porque se ela fosse igual eu, meus filhos não ia ser legal, porque, entendeu? Assim, se os dois abrirem brecha não pode, né? Então, assim, sempre fui duro com eles, mais duro, mais amoroso e justo. Meus filhos, quando o Biratã quando era pequeno, era meio
enjoado, e quando tinha que dar uma surra, mas quando eu dava um tapa nele, doía mais de mim do que nele. Depois ia pra dentro do quarto chorar, no caso, né? Então, assim... Eu aprontava demais. Então, assim, eu sempre fui justo no sentido de não dar ousadia a meus filhos, no sentido de acobertar nada. Por exemplo, lá em casa, para lei, até que se julgue o contrário, você não é culpado, né? Lá em casa é o contrário. Até que se julgue o contrário, você é culpado, no caso. Você é culpado até que prove... A que prove que não é culpado, né? Eu tenho história para contar, daqui a pouco eu conto. Então é o seguinte, o primeiro fato, errou. Um dia mesmo ele brigou lá na escola, a menina deu uma suspensão nele. Aí foi lá, mas que Bira não mexe com ninguém, mas mexeu. Porque ela foi com medo, porque como ele não era de aprontar, né? De minha reação. Geralmente os pais dizem, que meu filho não sei não. Eu digo, ele não mexeu. Ele bateu no fulano. Pronto, quando ele bateu, ele perdeu a razão. Não importa se ele tivesse razão antes. Então, assim, ele pode dar o castigo dele aí que ele merece. Então, em casa, tem outro castigo? Não, nesse caso aí não. Porque uma coisa também que eu aprendi por exemplo, quando eu sinto que a pessoa ela se arrependeu, ele já está sofrendo pelo arrependimento, para mim já não tem outro castigo, entendeu? Então, assim, eu tentei ser para eles o mais compreensível, o mais pai possível, o mais justo possível, porém não com moleza, né? Não assim, o Biratã, ele na escola, outra vez, xingou a professora, a mesma coisa. E lá você pode castigar. Não tenha medo de castigar, não, porque tá errado. Pai, mas teve isso. Não, você tá errado. A mesma coisa eu uso com meus funcionários. Essa semana mesmo errou lá, eu chamei lá e disse, fulano, meus colaboradores, eu uso do mesmo jeito. Eu digo, fulano, eu tô sentindo seu arrependimento. Mas tenho que lhe castigar do mesmo jeito. Porque mais pra mim, assim, se fosse só eu e você, eu não ia lhe castigar, porque eu já sei que você se arrependeu. Eu arrependi quando a gente se arrepende, a gente já sofre por isso, no caso, né? Quando a gente faz uma coisa que não deveria ter feito. Mas, assim, para dar exemplo, eu sou obrigado a fazer. Então, eu fazia a mesma coisa com eles, né? Então, assim, toda a vida eu tentei ser o melhor pai possível. E eu posso falar uma coisa? Pelo jeito que Bira fala, tu conseguiu ser o melhor pai possível. Não. Porque o jeito que ele te trata, o jeito que ele te olha assim, enquanto tu fala, a gente percebe a admiração. Admiro demais. E desde sempre gostar de acompanhar o pai no trabalho, isso é coisa de gente que admira, né? Gente que vai por obrigação. É porque ele nunca foi por obrigação, ele gosta mesmo. E tem espelho, ele vem você o espelho. Um dia desse eu tive que reclamar que ele estava trabalhando demais, exagerando. De maneira. Chegou e somou, né? Eu tive que dar uma diminuída no ritmo, senão. Especialização pra. Eu lembro. Porque eu gosto de trabalhar, eu gosto mais. É isso mesmo, velho. Tem que gostar. Eu, quando era pequeno, minha mãe já me deu uma surra na escola, velho. Na sala de aula. Minha mãe, ela era merendeira. Nervosa, então. E tipo, tu lembra de Arthur Felipe? Lembro. Que finado, né? Faleceu aqui, não contou. Lembro. Eu estudei com ele desde sempre, desde moleque. E eu teve um dia que eu bati nele. E manhã trabalhava na escola, a professora, eu vou chamar sua Mary agora. E manhã tava na escola, minha mãe me deu uma surra, veio todo mundo. Outra vez eu me escondi. A vergonha foi pior do que a surra, não? Poxa, eu nem senti dor, filho. Mas a vergonha, olhava assim. Outro dia foi embaixo da mesa da professora pra ver a calcinha da professora. Mas sobre justiça, minha mãe teve um dia que eu nunca peguei nada de seu ninguém. O que é meu, o que é dos outros é dos outros. Nunca tive interesse. Teve um dia que minha avó tinha me dado, eu sou neto de Velto da Sorveteria, não sei se você sabe. Eu imaginei. Imaginou? É o nome, né? Não sei, porque eu achei parecendo, eu não sei, com alguém, não com sei. a família. Quando foi ver, minha avó tinha me dado 25 centavos. E tinha sumido 25 centavos da minha mãe. Aí minha mãe, foi você? Eu falei, não foi não, mãe. Foi você, não fui eu não, mãe. Foi você, me impressionou contra a pedra. Não fui eu não, mãe. Ela, fale a verdade que eu não lhe bato. Fale a verdade, eu sei que foi você. Fale a verdade que eu não lhe bato. Aí eu, criança, pensei, eu vou dizer que fui eu. Vai resolver, né? Ela não vai me bater. Aí eu falei, tá bom, fui eu, ela me bateu. Não deu certo. Mãe nunca ela nunca poupou de dar uma surra pra ensinar. E eu agradeço toda a surra do mundo que eu levei. Porque eu costumo dizer que... Eu também. Cada pedra no caminho da gente, cada dificuldade, cada coisa que a gente... Cada pedra que joga na nossa vida, a gente usa pra fazer o castelo que a gente vai morar um dia. Gostou dessa? Gostei. Vou até anotar, vou botar cada depois. dificuldade, é na dificuldade, você mesmo falou. Você não, senhor. Falou Não, que pode chamar você. Eu não quando sou era mais muito novo, velho, perdeu o irmão. Não quer ser velho, não. Saiu de casa cedo. Né? Então você falou que quando saiu de casa cedo, perdeu o irmão, passou dificuldade. Cada coisa, mesmo que tipo, uma perca de um parente, a gente nunca vai esquecer.
A gente supera, a gente consegue conviver com isso, mas esquecer, a gente não esquece. E tudo isso fez você ser o que você é hoje. Entendeu? Tudo isso fez você ser. A sua falta, você cresceu sem pai. Isso fez você poderia muito bem, tipo, Se revoltar aqui. Falou, né? Você igual como meu pai era, por exemplo. E não, você quis mostrar que você era diferente. Você usou essa dificuldade para poder criar uma oportunidade para você ter um filho que hoje olha para você e lhe admira. Fico feliz pela admiração. Eu sei que eles, nem só ele, mas as meninas também me admiram muito. Eu fico feliz por isso. Acho que é um motivo para mim de grande alegria. E uma coisa que eu, assim, eu fico, às vezes eu fico assim preocupado. Tu perguntou como é ter uma filha longe de casa, né? Foi na hora que eu falei da questão do desapego, acabei saindo um pouco do assunto. Mas assim, a princípio, você desapegar dos filhos é difícil, porque a gente cria os filhos debaixo da asa, quer que seja e tal. Aí você vai percebendo que eles vão crescendo, eles vão querendo, cada um batendo suas asinhas e traçando seus próprios caminhos, no caso. E você não pode interferir muito. E eu não interfiro muito. Por exemplo, eu não chegar, não faça isso. Não, meu filho, não quero que você vai estudar fora, não. Quero que você vai trabalhar comigo, não. Então, assim, sempre deixei explicando desse jeito, olha, se não der certo, papai tá aqui. Agora, assim, ter um filho fora de casa, a princípio, o primeiro dia mesmo, primeira semana, era aquele sofrimento, aquele rastreamento. Será que já está em casa? Será que já está um dia mesmo? Um dia mandei uma mensagem, ele não respondeu. Aí ela estava morando com uma colega lá, e aí eu mandei uma mensagem para a menina fulana, mandei uma mensagem para ela, não, ela já está dormindo. E tal, mas eu fiquei morrendo de preocupação. Então, assim, não é fácil. Estou preparando outro aí para sair também. A gente sabe, até já falei, pai, tu vai chorar muito no dia que eu sair, eu vou pai, não sei o que tal, já tá feito esse discurso todo, no caso, como é que vai fazer? Digo, eu vou dar um discurso, ela disse muito palestrinha, pai, não gosta de palestrinha, então eu vou dar um discurso para você chorar. Então, assim, mas não é fácil. Porém, assim, a gente não tem como controlar tudo. Chega uma hora que a gente tem que liberar, né? E aí, os ensinamentos foram passados, né? E aí vai, né? Pedir a Deus que livre. É isso, mas quanto é ruim. É como eu volto a falar aqui agora. A forma que você criou eles, tipo, mesmo eles longe, nunca vai esquecer, tá ligado? Eles não vão esquecer. Eu acho que acredito que não. Vão honrar, vão respeitar e vão estar presentes se você precisar. Isso você pode ter certeza. Eu por exemplo, antes de eu ir até casar, a minha já estava em Petrolina, e quando ela voltava, que ficava lá, que eu ia dormir, e via todo mundo de casa, chega a dar aquele alívio no carro, todo mundo dormindo em casa, né? E outra coisa, quando ele saiu, por sorte, nenhum festeiro, não são de chegar tarde, tal, mas assim, quando o Biratã estava aí, que era solteiro, que saía, pergunta a ele, eu nunca dormi antes dele chegar. Ficava no sofá lá, enquanto ele não chegava, que não deitava, não dormia. Nunca dormi. Praticamente o pai ou a mãe, como tu falou, que ter mais essa proximidade dos filhos, aí ficou nessa responsabilidade, né, de ficar até o filho voltar. Enquanto não voltava... Quando eu casei e fui em casa buscar minhas coisas, quase... sabe qual... O choro veio aqui, a mudança. Vou segurar, para não chorar. 3 quilômetros de distância. Quando vai pegar a mala é diferente, entendeu? Você vive ali na realidade desde a sua infância, adolescência, dentro daquele quartinho ali, todos os dias vendo seu pai de manhã cedo, tomando café, almoçando junto. E ia mudar a realidade assim, de uma hora para outra. Ter a responsabilidade. A gente imagina, vou sentir um pouco, mas não é sempre como a gente... bate. Na hora é diferente. Na hora. Eu imagino, velho. E aí, assim, hoje não, a gente já vai acostumando mais um pouco, mas no dia, nessa mudança aí, foi complicado. Foi complicado. Agora, velho, que história muito legal, porque Massa, eu acompanhei um pouco, porque eu trabalhava, né, de ajudante de mecânico em Tonho, vocês conhecem, né, demais. Aí eu sempre ia lá, em Baú, buscar uma peça. Tipo, às vezes faltava de Tonho, eu tinha que ir lá e assinava, e eu sempre via o Biratã magrinho. Tá maromba aí. Magrinho. E hoje você vê, entendeu? Tipo, você vê que deu certo. Como tu falou, é barbudo, maromba aí, do lado do pai, administrando ali junto com o pai. E é muito show, velho. Muito show mesmo aí. E você percebe que o acompanhamento dele é desde sempre, né, velho? Tu vai treinar com o cara. Começou a gente é unido demais. Ele treina no mesmo horário que eu. A gente pedala nos finais de semana juntos. Aí é meu parceiro de esporte. Parceiro em tudo. É isso, imagino.
Muito massa, velho. Que história, viu? Meu pai é meu melhor amigo, pra falar a verdade. Não, a gente sempre tá junto. Quando precisa de um conselho, não só com relação à empresa, é ele que eu converso, ele que eu procuro. E é um exemplo de pai, é um exemplo que eu quero dar para meus filhos também. Não vou dizer que é perfeito, porque ser humano não é perfeito, mas é próximo nisso. A imperfeição é que nos torna perfeito. Isso também é muito bom que vocês falaram aqui, que tipo, você às vezes procura um conselho de alguém mais experiente que é seu pai. E seu pai às vezes procura um conselho, né, de alguém com uma visão nova, que já vem com um novo, entendeu? Que a gente cada vez mais, né, vai evoluindo as coisas, vai vindo mais coisas novas, né? E assim vice-versa. Uma coisa completa a outra, né? Uma coisa completa a outra. Muito show. Que história, gente. É uma coisa assim, que só pra frisar aqui, que a gente conseguiu isso aí sem ser dono da verdade. E meus filhos têm liberdade de dizer, não, pai, você tá errado. Dizer não, tá errado. Nunca tiveram medo de falar, não, é assim não. Não, eu nunca fui coronel, dizer não, eu errei, né? Eu errei. Então, assim, uma coisa que eu acho interessante é isso, você saber, não, você também erra. Às vezes, numa discussão lá com a mãe, alguma coisa assim, não, pai, tu tá errado. Então, não, mãe, tu tá errada. Você tá errada, desse jeito. Então, assim, a gente discute até os problemas de família nesse caso aí. Teu pai tá isso, tua mãe tá aquilo, que às vezes a gente, assim, quando a gente tá discutindo com a esposa, acaba, os filhos é quem ouve o lado de um e ouve o outro, né? Que o juiz. Você diz assim, tua mãe tá desse jeito, assim, enjoada, não sei o que, aí a mãe chega, mas teu pai tá desse jeito. Aí depois... Conta a versão dele, cada um com sua versão, né? Então a gente tem até essa liberdade para isso aí. Primeiro, de falar nossos problemas para eles, né? Segundo, deles até fazer um julgamento. Não, você tá errado nisso aqui. Então, às vezes você até não aceita, no caso, depois você vai ver que realmente você tá errado. Então, para você ter uma visão diferente. Então, assim, sem ser coronel, na verdade, conseguiu sem ser coronel, sem ser ditador. Tudo é na base da conversa. Na conversa. Às vezes a gente tá errado, ele acha que a gente tá errado, mas não chega. Se rapaz, você tá errado, você tem que fazer dessa forma. Não. Você mostra. Chama, conversa. Tu não acha que seria melhor dessa forma, não? Até não chegar no... Tá errado. Não impõe, de jeito nenhum. Perfeito, velho. Agora falando de Ubiratã um pouco, tu trabalha lá em Bal, né? Agora, quando foi que surgiu essa ideia de ser modelo? Boa pergunta. Rapaz, na verdade eu gosto de desafio. Eu fui convidado por uma amiga e topei. Gostei. Priscila? Priscila, minha nutricionista hoje. Gente boa. E aí topei, gostei. Bacana, né? Então aí. Já fotografei ele já, rapaz. Já é meu fotógrafo aí, pô. Fotógrafo do brother aí. Então tu tirou aí algumas fotos aí de alguma marca de roupa aí? Sim, a gente tirou foto pra Index. Inclusive estou vestido de Index aqui hoje, fazer propaganda. Não, massa demais, pô, massa demais. E modelo fácil de trabalhar. Fácil. Dei pouco trabalho, meu amigo. Não nada, rapaz, eu já tive piores. É duro, é mais duro ele assim? Não, é tranquilo. Tranquilo. Mas é de boa. Praticamente pose pra homem assim, né? Muita coisa. Mulher que tem que ter. Bota a mão assim, bota o pezinho assim. Mão no bolso de lei. Mão no bolso de lei. Então é isso, velho. E tem também, que eu vi também lá, que tu gosta muito de viajar, né? De moto. Sim, gosto demais. Fez uma recente, não foi? Fiz uma recente. Não vai não, Val. Bota não, mas quem gosta de viajar sou eu. Inclusive hoje. Isso aí é outra coisa que eles herdaram de mim. De moto não. Não, de moto não. Por enquanto não, mas tô... Mas tu já fez alguma viagem de moto assim? Não, viagem de moto. Já assim, quando eu morava em feira, como eu falei a vocês, eu tinha uma motozinha e a gente ia pra feira de moto. Era um sofrimento medonho. Um dia a gente saiu de uma motinha daquelas 81. Saí daqui pra Feira de Santana no dia de segunda-feira. Saí daqui 5h30 da manhã, cheguei em Feira de Santana 5 horas da tarde. A feirinha que levei as bananas comidandinho no caminho, de fome, a moto furando o pneu. Assim. Vai ter que ir um dia com o filho aí, pô. Vai na garupa do homem, vai pra uma viagem pro sul do país. Eu falei com ele hoje, inclusive. Rapaz, eu vou trocar de moto e aí tu fica com minha moto e a gente vai viajar junto. Ele achou nada. Tem coragem, eu tenho. Ele gosta. A questão é o tempo, assim. Se passar uma semana, 2 semanas fora da empresa, tem que se organizar bastante, entendeu? Mas tenho vontade. Inclusive, os dois ainda. Esse ano eu tava com plano de... Esse ano
A gente tava com plano de ir pra... Esse não. Ano passado a gente tava com plano de ir pra Minas, mas entrou a pandemia e desprogramou tudo. Aí comecei a viajar de moto, numa broizinha ainda. A gente foi... Primeira viagem de moto foi pra... Longe assim, né? Foi pra Chapada, a gente foi pra Chapada de Bros. Pense num perrengue. Lençóis? Isso. Era pra ir pra Lençóis, mas foi parar em Utinga. Perdi no caminho, aumentou mais de 100 km no percurso. A gente rodou 880 km de moto, de Bros. Há um tempo atrás eu ia pra Chapada lá, eu vi um hotel em Utinga todo cheio de pedra, velho. Cheio de pedra o hotel. Bem da hora lá. Massa. Pois é, mal, tem que ir de moto mesmo, moleque, rapaz. Mas aqui a comadre não quer ir, não. Aí... A gente fez uma viagem recente agora pra... Deixa as comadres e vai só os homens. Aí, vai na garupa do homem, não confia não, é? Porque andar de garupa é ruim demais. É pra quem confia, viu? A gente fez viagem recente agora pra... Qual é o nome? Gamboa. Pra Gamboa, ali próximo do morro. Com moto e E foi de chuva. moto e chuva. Pensa numa aventura boa. Foi que tu A gente foi pegou mais uma? chuva de Capim Grosso a Posto No Natal, Trevo. a gente- Chuva pesada mesmo. Pesada. Chuva de... Tu foi mais Ian, não foi? Fui mais Ian. Ah, Meu parceiro de viagem, Ian. Manda um abraço pra Ian, mestre motos. Será que vai assistir? Olha. Ian tá consertando minha moto, velho. Tá? Eita. Aí, ó. Foi uma viagem boa, mas Excelente. foi muita chuva. Até Feira de Santana, chuva. Feira de Santana caiu um raio quando a gente tava lá no Posto Trevo. Que eu digo, meu pai do céu, nunca passei tanto medo na minha vida. Eu ia quase cair, entra pra debaixo de um caminhão lá com medo do raio. Então, assim, mas a viagem foi boa. Né? A partir de feira também parou de chover. Isso antes do Natal, que geralmente a gente viaja no Natal, praticamente todo ano. Minhas duas últimas viagens foi na chuva. A gente foi também pra Petrolina, há uns 2 meses atrás. Foi chuva de Petrolina, de Capim Grosso a Petrolina. Aí normalizou o sol quente lá em Petrolina. Na volta, de Petrolina a Capim Grosso novamente, chovendo. Chuva indo e voltando. Pegou Eu meu não tenho irmão, paciência meu irmão foi pra chuva, não, pra velho. Aracaju. Dia de chuva é- Não, o que mata mesmo é o frio. né? Frio. Irmão, né? Quando, assim, se chove você não percebe muito não. Você se molha todo e não percebe Peraí, tanto. pra Gamboa você foi de moto? De moto. Tu foi de moto também? Não, eu fui de carro. Ele foi de carro. Ah, pensei que tu já tava aqui, eu achei, disse que tu ia. Não, Tu foi de moto. Aí fui de você- moto. Ali, faz por favor. De moto na chuva tu é doido, pô, não veio, esquece. Eu falava, vamos lá, ó, amanhã eu chego. Não, é aventura. Porque tu também só usa o quê? A jaquetona em cima, né? As luvas Jaqueta, luva. e calçadinhos. Eu E a calçadinhos. Mais longe que eu fui de moto foi pra Coité, que eu fui de pop. Mas também não. Aí esse eu fui Pop mesmo. 100, com minha mãe. Tava pop 100 Ah, pesado, vai. eu e manhã, pô. A gente foi Vai. pra Coité. Não, a aventura de moto assim muito show. Ah, devagarzinho. Mas quem quer viajar não tem essa de moto, não. Quando- Você vê, o pessoal viaja vai pro Chile de pop, de 150, moto tudo, baixa cilindrada, não tem essa não. Quem gosta, isso, vai eu- do que for. eu- Meu irmão, pô, como eu ia te falar, que eu acho que tu sabe, foi pra Emerson. Aracaju, 160. Foi e Pois é. voltou. Exatamente. E dá pra ser Bom, sossegado. Aracaju tá de boa, 160 tá de boa. Mas dá 800. né? 160 E de volta, Dá 800 o quê? Dá E de 1000. volta. e de volta. É, assim. Em torno de É 500 longe. quilômetros. Deve por onde for, né? Acho que é. 400 a 500. Não. Depende. 480, 460, por assim. É mais Eu ou sei menos porque isso. eu morei em Lagarto também. Meu pai morava no Lagarto. Cigano aí. Nada. E aí, pai? Pô, é muito show, viu? Assim, uma coisa sobre essa questão de viagem, assim, é uma coisa que a gente gosta muito. A vida inteira, desde quando eles eram pequenos, a gente viajava com eles pequenininho, viajava de ter que usar a cozinha de uma pousada para poder fazer a comida deles, né? Porque isso aí é uma coisa que a gente nunca abriu mão. Então, por isso eu gosto de todos eles por viajar. E eu também. Eu estava até dizendo a minha esposa que quando a gente fala de viajar, para que viajar? Não perde uma viagem, viu? Mas filho, né? Fala a mesma coisa. Tanto que a gente... Mas todas falam, né? Teve um tempo aí que a gente tava... Eu combinava viagem com eles, no caso. Com os meninos, chamavam, bora fazer uma viagem assim. Ela era a última a saber, no caso. Porque senão desanimava a viagem da gente, Porque né? senão quando contar pra ela, agora vai lá, convence os meninos que não vai mais com essa viagem, vai lá. Aí, não, mas sempre ia, só bota aquela dificuldade que não gosta de... A demora de ir e de Ficar muito voltar, na tempo verdade. estrada, né? Mas assim, a gente gosta muito de viajar, eu acho legal e assim, sempre que a gente pode, numa viagem longa a gente não faz como o Biratã falou, a gente ainda não conseguiu, eu não sei se é uma parte que a gente não é organizado o suficiente para sair, para passar dias fora, mas eu acho que é mais uma parte do desapego, na verdade, né? Eu não consigo... Quando estou fora que o comércio está aberto, eu estou lá trabalhando, na verdade. Porque o telefone, eu não consigo desligar o telefone, eu não consigo não atender um cliente que ligar para mim, eu posso estar fazendo o que for. Ligou, atenda.
Então, assim, ou seja, a gente fica lá, acaba não relaxando tanto porque eu não consigo, né? E como você falou, lá, por exemplo, já teve vez que eu estava viajando, tá lá e comprando, vendendo lá de lá, levando o boleto para pagar lá mesmo, onde tivesse, as coisas assim. Né? Então, assim, isso não é duplicado, né? Então, assim, a gente talvez não tenha ainda conseguido esse desapego, né? Aí, possivelmente, para a gente sair um pouco mais cegado, eu tinha que sair eu ou ele, na verdade. Não tem que ficar. Não tem que ficar. E aí tem viagem que a gente gosta de fazer em família, no caso. Mas, de qualquer maneira, não são todas, porque de qualquer maneira já casou. A gente pode ir, depois ele pode ir com o parceiro dele, Ian, ou outros, no caso, né? Não sei que queira aí. Mas, assim, e quanto à parte de empresário, a parte do comércio, a gente quer sempre estar crescendo, a gente quer sempre continuar se manter, que se manter já não é fácil, né? E a gente trabalha para isso, tentar atender o melhor possível o cliente, tentar ser o melhor possível com nossos colaboradores, sabendo que cada um busca seus objetivos, acaba às vezes tendo divergência no caso, a gente também acha isso normal, né? Mas a gente está aí tentando ver, se manter no mercado, já tem quase 2 décadas no caso, e a gente espero que daqui a mais 2 décadas o Biratã já tenha um filho ou uma filha que comece a ajudar ele também, já tem dúvidas sobre a questão das meninas, porque se sair e casar lá fora, provavelmente isso não vai acontecer, então, né? E pode acontecer, né? A gente não sabe, né? Mas de qualquer maneira a gente fica meio na dúvida, meio com medo disso, né? Então bora apostar no que tá aqui. Isso. E para provar assim que eu acho que graças a Deus, fui um pai competente, todos são corintianos igual a mim. Eu vou retirar tudo que eu falei aqui do senhor. Não vai cortar essa parte não. Não, muito show. Massa. É história massa, velho. Que história da hora demais. Ainda mais quando a gente vê pessoas assim que passaram por dificuldades e conseguiram dar a volta e conseguiram fazer da dificuldade vir um exemplo e vir a superação, o resultado é show de bola demais. Gosto muito disso. E a gente só tem que agradecer, né? Só tem que agradecer. Eu que quero agradecer o convite. Da gente por ter isso. A gente agradece o convite. Passei uns dias aí meio... Meu pai do céu, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou falar? Mas chega aqui, quebra o gelo, a gente conversa. É uma conversa. É uma conversa, foi muito bom, muito legal mesmo. Assim, a ideia de vocês aí, o espaço, é top demais, a ideia é bacana. Mostrar assim a história dos empreendedores da nossa cidade é importante. Nossa intenção é essa, velho. Incentivar as pessoas. Há pessoas que, tipo, talvez a gente conheça assim de vista, mas não conhece a história. Sim. Porque tem muita gente que te conhece. E eu acompanho, assisto quase todos os vídeos. Acho bacana demais. Aí sim, mano. É sério. Tem muita gente que te conhece, mas não sabe a tua história. Acho que tu veio do nada, entendeu? Acho que então tu veio com mais estrutura e tudo mais. Né? Eu, por exemplo, eu sabia quem era você, mas eu não conhecia a história. Vira com esse de moleque, mas mesmo assim a gente não era amigo. A gente se via assim, bem aleatório. E é bom, velho, conhecer a história de vocês aí, ver o tipo de cidadão que você é exemplo de pai, parabéns, exemplo de empresário. E eu acho que até alguns funcionários deles não conhecem a história. Assim, aprofundar ali. Agora pode ser que vai ter a oportunidade de assistir, entendeu? 26 pessoas não são 2 pessoas, né? É uma coisa assim que de vocês que assim, como eu não sou uma pessoa tão ligado à rede social, né, uso de vez em quando, mas tenho preguiça, às vezes tenho preguiça. Eu viajo, acabo não postando nada, eu vou postar mais tarde. Não, semana que vem, não, já passou da data aí. Então assim, eu assim, não conhecia antes, quando o Biratã falou, foi que eu comecei a ver alguns vídeos no caso, né? Mas uma coisa que eu achei interessantíssima hoje aqui, a gente, antes de começar, você estava falando sobre a questão de tudo que vocês faz para investir aqui no próprio comércio. Entendeu? Sim. Porque assim, quando eu comecei a Retif, eu comecei com um sócio e nossa intenção era essa, e depois ele mudou o discurso, no caso, e né? Assim, porque assim, já que a gente cada um comércio, a gente não precisa disso aqui pra gente sobreviver, a gente tem nosso trabalho, então bora fazer tudo que a gente fazer e investir aqui. Eu acho que é uma coisa que não tem como dar errado, tem tudo pra dar certo, entendeu? Tipo a gente, eu trabalho com foto e vídeo, ele trabalha para a prefeitura. Acaba que tudo que entra aqui dos patrocinadores e tal, a gente bota aqui. Pronto, isso é muito legal. Eu acho que
eu acho que está no caminho certo. Isso. E vamos continuar até o tempo que for necessário. Graças a Deus a gente tem bastante diálogo, entendeu? A gente sempre se conversa. Ó, a gente só saiu no murro 3 vezes. Tô Foi pelo tapa. Não, mas é isso. Falando novamente, a gente quer trazer essa história dos empreendedores, entendeu? E fazer as pessoas se inspirarem nas pessoas daqui. Entendeu? Que às vezes as pessoas vão se inspirar nas pessoas que, tipo, é de televisão. A gente dá valor ao empresário de fora, porque não vamos conhecer a história do povo. Exatamente. Aqui, o pessoal dá mais valor ao de fora do que o... Uma coisa também que eu queria lembrar é que, assim, eu não nasci aqui em Capim Grosso, né? Eu cheguei em Capim Grosso com 12 anos, no caso. Eu me sinto muito capingrossense. Agradecer, assim, essa cidade, no caso, que a gente acaba, de certa forma, apesar de não ter nascido aqui, se sentindo capingrossense, já que eu formei família aqui, meus filhos são capingrossenses todos, né? Então, assim, é uma cidade que eu aprendi a gostar, assim como eu amo demais o lugar que eu nasci, o lugar que eu me criei. Minha mãe mora lá até hoje, a gente tem casa lá, a gente todo mês vai lá. Uma coisa que eu fiz questão também, meus filhos, é esse vínculo com a avó, né? Eles também vão, ficam, dormem. Então, assim, eles se sentem um pouco também de lado do roçadinho, na verdade, assim como eu me sinto capingrossense, né? Apesar de oficialmente eu não ser um cidadão capingrossense, né? Eu me sinto e sei que já sou, no caso, né? Porque já é mais do que muita gente. É igual acreditado, né? Pai é o que cria, né? Mas se fosse filho é o que vive aqui e agrega valor para a cidade. É verdade. É mais capingrossense do que muita gente. Então, é isso. Muito obrigado novamente aí por ter vindo aí, né? Disponibilidade. Pira, modelo retado aí. É isso, gente. Se você assistiu até o final, aí, obrigado. Segue os caras aí tudo na descrição. Balser Automotivo, não tem erro, não tem outro igual. Isso. Tamo junto. Valeu. Valeu, obrigado.